ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, compareceu à Câmara dos Deputados para explicar os gastos com a viagem do presidente Jair Bolsonaro durante o feriado de fim de ano, quando viajou a São Francisco do Sul e Guarujá. O CGU explicou que o presidente trabalhou normalmente durante o período, estando apenas em local diferente do habitual, e que os gastos com a segurança do presidente e de seus familiares não são definidos pelo próprio presidente, e sim pelo GSI por força de lei. Rosário explicou ainda que os gastos com a viagem sofreram influência de restrições devidas à pandemia e também que o nível de segurança do presidente Bolsonaro é mais alto do que o de presidentes anteriores em função de ameaças à sua vida. Assista. Eu gostaria de, em primeiro lugar, cumprimentar todos os presentes, cumprimentar em especial o presidente da comissão, deputado Áureo Ribeiro, cumprimentar todos os parlamentares que aqui se encontram, tanto presencialmente quanto virtualmente. Bem, o objetivo aqui é explicar a viagem realizada pelo presidente no final do ano, para início de 2021, né, no período do final do ano, onde houve um requerimento solicitando a explicação desses gastos. Bem, eu vou tentar aqui explicar de forma bastante concisa e direta como que ocorrem esses gastos do presidente da República e explicar que os gastos não são do presidente, são de toda uma estrutura que envolve a presidência da República, para que a gente possa entender um pouco. Em primeiro lugar, dizer que eu estou aqui, claro, em respeito à comissão e pela competência e pela responsabilidade que nós temos como membros do Poder Executivo de prestar conta das nossas atividades. Não cabe à CGU a fiscalização da Presidência da República. Por força da Lei 10.180, nós temos 4 setoriais de controle interno dentro do governo que fiscalizam a Presidência da República, a Advocacia Geral da União, o Ministério das Relações Exteriores e Defesa. Porém, eu conversei pessoalmente com o presidente e nós achamos por bem que eu viesse explicar as despesas ao invés da própria setorial dele, porque, como eu já disse, o presidente tem um compromisso muito grande, não só com a transparência, como também com as prestações de contas dos gastos da Presidência da República. Bem, deixar claro que, inicialmente, dentro de uma explicação geral, o presidente da República, assim que assume o seu mandato, ele não tem direito de escolher a sua segurança. A segurança ela é provida por força de lei pelo Gabinete de Segurança Institucional, e esse gabinete ele define as normas de segurança que o presidente está envolvido. O presidente, a partir do momento que assume seu mandato, ele perdeu a discricionariedade de decidir se ele se desloca sozinho ou com alguma atividade. Ele vai ser submetido a todas as normas de segurança do primeiro dia que ele assume o mandato até o dia que ele deixa o mandato. O primeiro ponto que eu queria deixar claro também, foi colocado no requerimento que o presidente estava de férias. O presidente da República não tem direito a férias, né? No tanto que nós estamos, quando dessas atividades, o presidente da República não passa o comando do país ao vice-presidente da República, assim como acontece nas viagens ao exterior. Ele permanece trabalhando normalmente, e eu deixo claro que durante os períodos de viagem o presidente da República despachou diariamente com todos os seus ministros e assessores, e também só nesse período assinou um decreto, 7 medidas provisórias e sancionou 6 projetos de lei. Então, só por aí a gente entende que o presidente da República não estava de férias, ele estava a trabalho num local fora do local costumeiro onde ele realiza as suas atividades. Como eu disse, a Lei 13.844 dá competência e obrigação ao Gabinete de Segurança Institucional para realizar a segurança pessoal, não só do presidente da República, como também de seus familiares. Então, é uma previsão legal, não é uma escolha do presidente. Todos os gastos realizados em viagens do presidente e também na manutenção das compra de materiais e das instalações que o presidente trabalha, eles estão previstos na Ação 2000, todos têm previsão orçamentária, né? E são gastos, por óbvio, conforme a lei. Explicando como acontece uma viagem do presidente da República, para a gente poder entender os gastos,
toda vez que o presidente da República vai se deslocar para fora de Brasília, existe obrigatoriamente a existência de um destacamento precursor. Esse destacamento ele tem por objetivo fazer o reconhecimento dessa viagem com esse deslocamento, né? E ali ele trata questões de segurança, questões de cerimonial, de comunicação, de transporte. Então existe todo um planejamento envolvendo o Gabinete de Segurança Institucional e também os assessores diretos do presidente, em especial a chefia de gabinete. Feito esse trabalho de destacamento precursor, nós temos um escalão avançado que normalmente se desloca de 2 a 4 dias úteis antes da viagem do presidente da República. Então, toda vez que a gente vai viajar, uma equipe que se chama escalão avançado, ela se desloca, né, de 2 a 4 dias úteis antes da viagem e iniciam toda a checagem de segurança do que vai acontecer durante aquela viagem, né? Após esse cheque da equipe do escalão avançado, o presidente realiza o seu deslocamento, essa equipe já se encontra lá no local, né? E ali inicia-se a segurança direta do presidente da República. Caso o presidente vá se deslocar naquela cidade, fora a segurança aproximada do presidente, nós ainda temos a segurança diária, que normalmente é provida pelos militares que são lotados em unidades que estão próximos àquele local. Toda a alimentação, o deslocamento desses militares também são pagos com cartão corporativo. Então, tudo que eu estou falando aqui, deslocamento, pagamento de todos esses custos, estão dentro dos gastos da viagem do presidente da República. Após o término da viagem, existe uma desmobilização que leva em torno de um dia, ou seja, uma equipe ainda permanece, e aí se encerram aquela viagem. Para que a gente tenha uma noção, eu expliquei aqui que nós temos deslocamento prévio das equipes. A viagem do presidente ocorreu para 2 locais, o primeiro São Francisco do Sul, em Santa Catarina, que a viagem, todo o período, inclusive com a equipe de apoio, ocorreu de 14 a 24 de dezembro, e para o Guarujá, com outra equipe já, que foi de 22 de dezembro a 4 de janeiro. Se nós olharmos, foram 10 dias de intervalo de São Francisco do Sul, mas o presidente, especificamente, só viajou 5 dias. E para o Guarujá foram 13 dias de deslocamento, de prazo, incluindo os prazos do escalão avançado e da desmobilização, e o presidente permaneceu lá em torno de 8 dias. Bem, toda essa viagem e todo esse aparato de segurança, escalão avançado, segurança propriamente dita, segurança diária pelos militares da unidade, no cartão corporativo os gastos envolvem combustíveis, né, para os veículos envolvidos na segurança, alimentação da equipe de segurança, hospedagem das equipes de segurança, que com certeza foi o gasto mais significativo, serviços de comunicação e telecomunicação e a diária dos envolvidos, né? Então, a gente tem aí despesas que somaram no cartão cerca de 1,2 milhões de reais, né, que foi o custo da viagem no cartão corporativo, e nós temos ainda a solicitação de explicação que teve em relação aos gastos com a aeronave. Bem, com a aeronave, como eu disse, nós temos aeronaves envolvidas, tanto a aeronave do presidente, como a aeronave que faz o deslocamento do pessoal da segurança. Essas aeronaves, elas não são utilizadas só porque o presidente viaja. Essas aeronaves, por óbvio, têm um plano de manutenção e tem um plano de adestramento da equipe, que ele tem que voar um número mínimo de horas. Então, são gastos que seriam realizados com ou sem a viagem do presidente. Se nós olharmos, praticamente a aeronave presidencial, ela tem que decolar dia sim, dia não, para fins de manutenção, e não funciona muito diferente a manutenção dessas aeronaves e os gastos de um carro que a gente adquire hoje. Qualquer carro que a gente compra, você tem que fazer a manutenção ou por quilometragem ou por tempo de uso do veículo. Sempre está lá 12 mil quilômetros ou 1 ano. Então, ou seja, a aeronave é igual. Ela tem um prazo, voando ou não voando, ela vai ter que sofrer. E os custos informados, que chegam aí perto de 1 milhão, 1 milhão e 200 mil reais, dependendo da cotação do dólar, porque foram 185 mil dólares informados, esses gastos eles vão variar, eles englobam a manutenção, englobam tudo que ocorreriam com ou sem a viagem do presidente. Esses gastos são realizados já previstos na Lei de Orçamentária Anual e estão dentro do orçamento da Força Aérea Brasileira. Trago aqui algumas peculiaridades também
se a gente analisando detalhadamente essa viagem, alguns gastos realmente ficaram mais acima do que o normal e tem uma explicação bem clara para isso. O primeiro ponto é a Covid-19. Todos os seguranças do presidente dividem quartos. Com a Covid-19 estão proibidos essa divisão de quartos, cada um está ficando individualmente num quarto, o que aumentou o preço, os gastos com hospedagem. No caso do Guarujá, por ser virada de ano, os gastos estavam acima do normal que a gente gasta, mas o acima do normal que a gente gasta, para que se tenha uma noção, o valor médio da hospedagem ficou em R$ 223. Já em São Francisco do Sul, esse gasto ficou em R$ 117, o valor médio da hospedagem diário do pessoal envolvido na viagem. Né? E também temos uma característica específica do presidente Bolsonaro, que é o nível de exposição a risco que o presidente tem. O presidente já não tem... Cada presidente ele é levantado um nível de risco para o caso da segurança específica do presidente, e não há dúvidas, e não preciso explicar muito porque o presidente está num nível mais alto de risco. Não tem nem ameaça de morte, ele já teve efetivamente uma tentativa de assassinato que levanta um ponto específico de segurança maior, o que exige uma quantidade de segurança maior do que o normal de outros presidentes. Né? Queria deixar claro que todos esses gastos realizados, principalmente os do cartão corporativo, eles são extremamente acompanhados. O Tribunal de Contas da União realiza auditorias desses gastos quase que uma vez a cada 2, 3 anos, o que demonstra uma preocupação muito grande do tribunal. Eu digo que o sistema de controle da Presidência da República é o mais efetivo do governo. Nós queremos até levar o sistema Suprim para toda a administração pública, é um sistema muito efetivo, muito, muito bom, né? Todos os agentes supridos que fazem gastos com esse cartão, eles são treinados para isso, inclusive para prestação de contas, o que nos traz aí muita tranquilidade nesses gastos. Inclusive o processo dessa viagem está para fechamento, para prestação de contas ainda no prazo. E por isso que eu não acessei ainda, porque todos os documentos estarão lá comprovando os gastos. E eu acho que basicamente essa explicação sobre a amplitude da viagem no presidente da República é o que a gente necessita para iniciar um debate. Eu me coloco aqui, presidente, aberto para qualquer tipo de questionamento. Passemos agora ao debate. Passo a palavra ao deputado Kim Kataguiri, autor do requerimento 18 de 2021. Presidente, primeiro cumprimentar Vossa Excelência pela condução dos trabalhos da comissão, que tem sido excepcional, cumprimentar o